Bom dia, crianças, tudo bom? Vamos para a correção dos exercícios da página 152, número 1, tá? São os exercícios da aula de ontem, certo? Que eu deixei para vocês. Aqui diz assim: cite alguma lei da natureza que você conhece. Você sabe dizer quem a criou? O que acontece com quem a infringe? Quem é o juiz nesse caso? A resposta que vocês podem colocar no livro é a seguinte: nenhum cientista cria leis naturais. Elas existem e são descobertas. Quando infringidas, podem resultar em desastre. Então, o cientista ele não cria nenhuma lei, tá? É algo que já existe, tá? E elas vão sendo descobertas, vão sendo estudadas e pesquisadas e vão sendo ampliadas para que elas possam, então, resultar nos estudos que vocês têm aí de pesquisa, que vocês podem pesquisar, tá bom? 2. Que tipo de força entra em ação quando você anda a pé, de bicicleta ou um barco a remo? Essa força ela é diferente daquela que é utilizada para movimentar um trem, um avião ou um foguete? Vocês podem colocar também uma resposta pessoal, tá? Mas vocês também podem colocar que ao andar a pé, bicicleta, um barco ou um remo, nós utilizamos a nossa força muscular. Então, a gente precisa fazer a nossa própria força para exercer essas funções. Já um trem, um avião, um foguete, ele precisa de uma energia aplicada que é química ou elétrica, tá? Não depende da nossa força. Digamos que essa força muscular seria força manual, digamos assim. Nós temos que fazer essa força, certo? Página 153. Sabendo que todo movimento é resultado da ação de uma força, explique o movimento produzido por um ímã atraindo um prego. Que tipo de força empregada nesse caso? Então, o ímã, ele tem, digamos, o positivo e o negativo, e eles têm a força de atração do magnetismo e elas vão se atrair. Então, a força de atração. 4. Qual a relação existente entre a maior aplicação de força e o aumento do movimento? Então, quanto maior for a força aplicada, maior será a velocidade de deslocamento. Então, quanto mais força eu faço, maior a minha força, a minha velocidade. Vamos imaginar, eu empurro uma criança que está andando de bicicleta. Quanto mais força eu faço, mais velocidade ela pega, certo? 5. Conhecendo a ação da força da gravidade, mencione algumas consequências positivas desta força para a manutenção da vida na Terra. Aqui temos assim, o aluno pode citar as seguintes forças de atração da Terra sobre a Lua: manutenção da camada de ar que envolve a Terra, que faz com que todas as coisas tendam a vir para baixo; influência na queda da chuva, força responsável pelo peso dos corpos. Então, aqui alguns exemplos que vocês poderiam colocar na 5, tá? 6. Devido à força da gravidade, todas as coisas tendem a cair na superfície da Terra. Cite algumas maneiras encontradas pelo homem para vencer a força da gravidade. Então, a gente tem aí exemplos de construção de foguetes, de aeronave, construção de instrumentos espaciais, utilização de alavancas. Isso tudo, então, são maneiras que a gente pode encontrar para trabalhar a força da gravidade, certo? A 7 dizia assim, deixa eu pegar aqui o livro. A 7 diz assim: se você pegar 2 pedaços de madeira do mesmo tamanho e colocar entre eles bolinhas e sobre eles um livro, na imagem a seguir, o que vai acontecer? Então, a letra A diz assim: é mais fácil movimentar o livro com as bolinhas ou sem elas? Aí vocês podem colocar: é mais fácil movimentar o livro com as bolinhas, pois elas diminuem o quê? O atrito, tá? Uma vez que a bolinha, é mais fácil movimentar o livro com as bolinhas ou sem? Então, com as bolinhas, pois elas vão diminuir o livro, faz com que diminua esse atrito, tá? As bolinhas B. As bolinhas ajudam a reduzir o atrito. Por quê?
Aí vocês coloquem sim, pois tem menos pontos de contato com o livro. Então, a bolinha ajuda sim a reduzir esse atrito, tá? Por que é mais difícil frear o carro quando o asfalto está molhado ou com óleo? Então, nessas condições, o atrito entre o pneu e o asfalto é menor. Então, facilita quando não está molhada a pista, né? Ou quando não tem óleo. E quando tem o óleo, é mais difícil de frear. Quando está molhada, por causa da serração, também é muito difícil de frear. Na 8, vocês têm aqui um cálculo. Um corpo tem uma massa de 40 quilogramas. Então, massa M. Sabe-se que na Terra, G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, calcule qual o menor peso desse corpo na Terra. Aí aqui vocês vão aplicar a fórmula e achar o cálculo. Ó, P igual a 392 newton, letra A. E B, qual é a aceleração da gravidade na Lua, considerando-se que lá o corpo pesa 64 newtons. Então, ó, peso, 64 newtons, igual ao M, que é 40, vezes o G. G igual a 64 newtons vezes os 40 do peso, G igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Essas, então, foram os exercícios que nós fizemos na última aula. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, mandem mensagem no Telegram. Abraço!